é muito importante a consideração de vento e durante a concepção estrutural é muito importante que você conceba o seu modelo para resistir às cargas de vento. Ou seja, não estou a dizer para que você vá até o software e clique ativar a opção de vento. Não, isso não é considerar carga de vento. Não tem como eu falar de instabilidade sem falar do vento, é impossível. Então, para isso eu vou modelar, ou vou esboçar um modelo estático aqui de um edifício. Múltiplos pavimentos. Ok. Como é que o vento atua nessa estrutura? Atua da seguinte forma. À medida que eu vou subindo em cada andar, a pressão do vento vai aumentando. Ou seja, quanto mais alto o meu edifício, maior será o efeito do vento. Ok. Sabendo disso, então, eu sei que o vento atua dessa forma no meu edifício. E, consequentemente, eu terei uma situação parecida com essa, onde a minha estrutura vai deformar assim. Então, de um lado da estrutura eu terei a tração, e do outro lado a compressão. Ok, e notem que o vento atua como uma carga horizontal, mas eu tenho cargas verticais também na minha estrutura. As reações dos pilares, as cargas gravitacionais, aqui peso próprio, sobrecarga e etc. Então, quando o vento atua na nossa estrutura e produz essa deformação, o que acontece? Eu terei uma excentricidade aqui. Ou seja, eu tenho uma carga a atuar nessa condição e nessa condição. Então, por conta dessa excentricidade, eu terei novos esforços, ou seja, a carga aqui a atuar vezes a excentricidade gera o quê? Momento fletor. Então, por conta do vento, eu já terei momentos fletores provenientes dessa excentricidade. Ok, então, essa condição seria, ou seja, os esforços que eu obteria nessa condição da estrutura eu chamaria de efeitos de primeira ordem. E as condições ou os esforços que eu obteria nessa segunda condição seriam os efeitos de segunda ordem. E algo que eu tenho que deixar claro aqui, não é opcional você considerar vento ou não. Você tem que considerar vento em qualquer dimensionamento que você for a fazer. O vento é muito importante. Por quê? Porque o vento gera instabilidade. Se eu não ter um conjunto que me garante que irá resistir às cargas do vento, eu automaticamente caio numa situação de instabilidade. É aí onde temos o estado limite último de encurvadura, que vimos há pouco tempo. Ou seja, essa instabilidade está diretamente ligada com esse estado limite último. Por conta disso, é muito importante a consideração de vento e durante a concepção estrutural é muito importante que você conceba o seu modelo para resistir às cargas de vento. Ou seja, não estou a dizer para que você vá até o software e clique
ativar a opção de vento. Não, isso não é considerar carga de vento. Na prática, eu só vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que eu tenho uma planta. Aqui. É um vão aberto mesmo. Qual seria o cenário ideal para resistir às cargas de vento? Eu colocaria um pilar parede aqui. Outro pilar parede aqui. Pilar parede são pilares com rigidez muito alta. Poderia colocar outro aqui e outro aqui. E pilares normais onde eu quiser. Ou seja, esses pilares seriam os pilares de contraventamento, que seriam os núcleos responsáveis por resistir às cargas de vento. E os restantes pilares seriam apenas pilares normais contraventados, ou seja, esses pilares são os principais que resistem às cargas de vento. Ok, mas por que eu coloquei nessa disposição? Vamos supor que, por exemplo, eu não coloque aqui, e só coloque aqui apenas. O vento pode atuar nessa direção, nessa faixa da estrutura. O que vai acontecer? Eu vou ter torção na minha estrutura. E isso é péssimo. Por conta disso, eu coloquei o pilar aqui. Se eu coloco aqui, se o vento atua nessa direção, já tem esse pilar para impedir a rotação da minha estrutura. O mesmo se aplica para esse princípio. Se o vento atua nessa direção, eu já tenho esses dois a resistirem à deformação do vento.